Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje vamos abordar sobre um tema, falar sobre a justiça, a justa força e a razão, e a imunização racional. Como nasce o equilíbrio? Professor Horta. Em primeiro lugar, o fluido da imunização racional e, em segundo lugar, o fluido eletromagnético. Por serem aparelhos eletromagnéticos feitos por esse conjunto fluídico elétrico e magnético, é que a comunicação é natural. O fluido da imunização racional é do lugar de origem de todos. Por isso são animais racionais. Uma vez sendo orientados por uma base de origem, por meio do fluido racional, o mal cessará, os males cessarão, porque é a base positiva, porque daí vem o equilíbrio perfeito. Cessam as experiências, tudo dará certo, por ser racional. Acertarão em tudo e vão sempre de bem para melhor. Por a orientação ser racional, feita pelo fluido racional. Então, cessam as experiências. Não precisam mais viver de experiências, como sempre viveram, experimentando sempre para acertar ou não. O fluido racional dá a regulagem perfeita, o equilíbrio perfeito de todos, por ser racional, a base verdadeira da origem de todos, que é a planície racional, que é de onde todos vieram e para onde todos vão. Ao passo que, ficando como estavam, sobre a influência desta base desregulada da deformação, do encanto, nunca que poderiam encontrar o equilíbrio desejado, porque procuram-a muito. Cessam as experiências. Cessa o espiritismo. Com a regulagem, como o racional superior diz, do fluido racional, que é a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, este fluido racional é que vai regular a máquina do corpo humano. Por isso que o equilíbrio nasce do conhecimento. Quem não conhece, não sabe os recursos que tem. Não conhece os recursos da vida. Não sabe que a vida tem os seus reinados e a sua verdadeira origem. E até então todos viviam de experiências. Por isso chamava-se de espiritismo. Todos eram espíritas, os cientistas, os filósofos, os religiosos, todos os pensadores eram espíritas, porque viviam de experiências por não se conhecerem. Hoje, na fase do terceiro milênio, o ser humano está passando a se conhecer. Ele sabe que a natureza é ele próprio, porque a origem da natureza é consequência de uns tantos habitantes de um mundo superior, do mundo eterno, e que se extinguiram na natureza e ficaram dispersos em 7 partículas. Mas para que tudo isso pudesse voltar ao seu estado natural, houve a necessidade de regências, reinados, reinos. Então aí é onde o ser humano precisa conhecer a natureza pela origem, pela verdadeira origem. Então nós temos a justa, a força e a razão, e o reinado da justiça é um dos mais poderosos, porque nada se resolve neste mundo que não seja pela justiça. Na própria justiça dos homens, tudo está previsto no estudo do direito, a questão jurídica, porque nada neste mundo de matéria é feito
que não haja um envolvimento jurídico. Isto é uma projeção de um mundo verdadeiro. Por isso é que nós temos hoje a certeza de que existe um tribunal na natureza, um tribunal de origem racional, que é o reinado da justiça. O mais poderoso, poderíamos até dizer assim, porque tudo que acontece no universo está regulado por este tribunal. Da mesma forma que nós temos nossos tribunais aqui na matéria e que regulam todos os atos da vida da gente. Os advogados devem estar gostando do que eu estou falando aqui, mas eu fiz um princípiozinho de estudo jurídico, eu sei disso. Nada neste mundo de matéria existe que não haja um preceito jurídico para poder dar a Constituição ou não, etc, etc. Então, o universo também, para existir, dar projeção a isto, porque o que acontece neste mundo já aconteceu antes em outros níveis de entendimento. Então, os reinados que nós precisamos hoje conhecer são os 7 reinos da vida, que com os seus reinados, em 3 dimensões, vão nos mostrar as 21 linhas que estão na natureza e que o ser humano precisa estudar, desenvolver o raciocínio com estas linhas, a linha racional, com a orientação da origem, da verdadeira origem do ser humano, e aí então a coisa toda se regular. Porque acabou o espiritismo. O espiritismo era a gente viver no mundo e não saber por que estava aqui. E quando a gente sabe o porquê que está neste mundo, a coisa muda completamente de figura. Mesmo que no início a gente não entenda muito bem essa terminologia que o racional superior usa no livro Universo em Desencanto, com o tempo a ficha vai caindo em nós mesmos. E é assim mesmo. Eu posso prometer, perdão, não posso usar a palavra prometer, depois pode cortar. Eu posso garantir para vocês que é assim que funciona. Tá bom? Então, muita atenção para os trechos importantes que o racional superior nos revela. Ele nos mostra uma guia de retorno, mas é uma guia também da construção do mundo. E essa regência da justiça, ela é muito forte. Esse tribunal, que nós nos referimos, um tribunal racional, é uma coisa, é das mais fortes que nós podemos ter. E tem nomes para isto, nós temos muitas correlações, em breve oportunidade podemos falar. É melhor a gente aguardar que o próprio entendimento das pessoas venha aflorar neste sentido. Porque se falar tudo de uma vez, honesto e sinceramente, nem eu mesmo compreenderia hoje. Então é bom a gente ter uma certa, vamos dizer assim, prudência, mas tem coisas bonitas para a gente falar. Com certeza, adiante. É verdade. É bom sempre saudar a tudo e a todos, porque aí está a justiça a tudo e a todos. Quando você chega a um lugar, você tem que cumprimentar a tudo e a todos. Quando você assim não faz, você está sendo injusto com alguém, já que todos que estão ali merecem serem cumprimentados. Então, o racional superior na sua obra nos mostra, prova e comprova que a justiça suprema a tudo e a todos exerce a sua função na natureza deformada, porque assim deva ser, porque o ser humano traz consigo a desobediência. Ele é desobediente por natureza. Então precisa haver a justiça suprema a tudo e a todos. Porque senão ele vai continuar cometendo os mesmos atos de desobediência com a natureza deformada onde agora está. Quando éramos puros, limpos e perfeitos, diz no racional superior, desobedecemos a ordem do Supremo, o racional superior, que nos disse que deveríamos entrar, passear por aquela parte que não estava pronta, mas não deveríamos ficar. E desobedecemos a uma ordem. Então, o resultado é essa situação em que nos encontramos. Seres deformados, sujeitos a tudo
e a todos. A natureza, então, cria as suas leis para doutrinar o ser humano. Ele é doutrinado pelas leis que a natureza deformada criou. Mas existe a lei suprema a tudo e a todos, que não está no contexto material, mas no contexto racional. Por isso que se diz: todos devem e todos pagam. Querendo ou não querendo, todos somos devedores, porque penetramos numa parte que não estava pronta, transformamos essa parte, então deformamos essa parte. Essa parte não deveria estar assim como está. Foi pelo abuso do livre-arbítrio. Então agora estamos sujeitos às leis naturais da natureza. Estamos materializados, juriscondensados sobre as leis naturais da natureza. Então, se não obedecermos essas leis, sofremos as nossas consequências. As consequências são cada vez mais drásticas. Ainda temos como retornar ao nosso estado natural, porque ainda temos algo de puro, que é o raciocínio. A máquina do raciocínio ainda está funcionando. Ela está funcionando. No terceiro milênio ela está funcionando. O que falta funcionar plenamente é o aparelho racional, que ainda não está em sintonia com essa máquina do raciocínio. Porque no terceiro milênio o raciocínio de todos já estão desenvolvidos. Estão desenvolvidos o suficiente para aceitar a verdade. Mas essa máquina, esse aparelho, está desregulado. Por ele estar desregulado, ele não entra em sintonia com a orientação racional. Ele continua, através dos tempos, obedecendo aos seus gostos e suas vontades. Por isso que o ser humano não evoluiu ainda o suficiente para entender que não está no seu estado natural. Esse é um estado deformado, passageiro, e ele tem que retornar ao seu estado natural. Mas para isso, precisam obedecer às leis naturais da natureza. Porque se ele não obedece a essas leis, naturalmente, a natureza coloca ele numa situação bem pior, que é a classe do irracional. O irracional está sobre a lei do mais forte. Nós hoje ainda estamos sobre a lei racional. A lei racional, ela é amena. Dá a cada um aquilo que cada um merece. Mas nas classes inferiores não há amenidade. O forte sempre prevalece. É a lei do mais forte, a lei do bicho. E o ser humano ainda está implantado essa lei, a lei do mais forte, onde o mais forte quer implantar essa lei sobre o mais fraco, como se ele fosse de alguma forma mais forte do que o outro. E não é. Todos estamos na mesma situação. Somos deformados. Todos sofrem as mesmas consequências. O vendaval que cai aqui, cai acolá, todos. A chuva molha todos. Não, eu sou mais rico, não vai me molhar, vai se molhar sim. Tanto é que tem tsunami, vendaval, ventania, casa bonita, casa pobre, todos. E quando todos morrem, vão para debaixo do chão. E quando se faz autópsia, não tem ninguém dizer, esse é PhD nisso, é PhD naquilo. Não, todos estão na mesma condição, todos sofrem as influências das leis naturais da natureza, porque essa é a justiça da matéria. Todos estão sujeitos a essa justiça da matéria. Caiu nesse mundo deformado, está sob as leis da matéria, está sob a justiça da natureza. E a natureza é implacável, não perdoa a ninguém. E todos devem, e todos vão pagar, e todos estão pagando. Aqueles que se conscientizarem a tempo, subirão de categoria. Sairão dessa classe de animal e passarão para a classe de aparelho racional, e assim sucessivamente, até adquirirmos a condição de racional puro, limpo e perfeito no mundo racional. Agora precisamos fazer por onde subir. Por quê? Fazer por onde descer, nós já fizemos, tanto é que estamos aqui. Então vamos nos conscientizar e fazer por onde subir. Perdemos um pouco dessa arrogância, essa petulância de achar que somos donos da verdade, conhecedor de tudo e de todos. E não somos, não conhecemos nada. Estamos aprendendo. Estamos no início da primeira eternidade do terceiro milênio. Ainda temos 7 eternidades para frente. Então, como podemos dizer que sabemos tudo
se estamos no início do desenvolvimento do raciocínio. Estamos aprendendo. Então vamos ter paciência, que com paciência todos vamos saber de tudo e sobre todas as coisas do universo. Sônia. Nós recomendamos a leitura do livro Universo em Desencanto para com que recebamos a imunização racional e o verdadeiro equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Até a próxima. Fique com a luz racional. Salve.